agradecemos mais uma vez pelo privilégio que o Senhor nos dá de chegar em Tua presença. Aqui neste lugar, Senhor, que o Senhor tem preparado para nos ajudar, nos abençoar, nos instruir, nos exortar, porque somos um povo que temos um Pai amoroso. E um Pai amoroso, Ele quer instruir, ensinar seu filho, ainda que muitas vezes não é entendido, mas sempre o desejo de um pai, de uma mãe, é o melhor para um filho. Ainda mais quando o pai e a mãe são pessoas cheias do Espírito Santo. A Bíblia chega a dizer: nós, sendo maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais Deus. E nós estamos pedindo nesta manhã que o Senhor nos ajude. Fala com nós, que nós possamos sair daqui melhores do que chegamos. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Bom dia, irmãos. Vocês tomaram café hoje? Amém. Graças a Deus. Café eu quase que tomei com os meninos ali do aniversário, mas eu tinha tomado já, daí eu ia tomar 2 vezes. Deus abençoe a todos. Chegou, né? Semana da ceia. E graças a Deus, porque é a segunda do ano já, como passa rápido, né? Irmã Nayara tem um hino para cantar após a leitura ou após os anúncios aqui, tá? Se você estiver com frio, avisa os diáconos que eles baixam, aumentam a temperatura. Aí alguém fala para os diáconos. Graças a Deus por tudo. O salmo que foi lido, eu achei muito tremendo. Deus enviou sua palavra e os sarou. E os livrou da destruição. Que salmo glorioso, né, irmão Sabino? Deus enviou sua palavra e os sarou. Eu sou o Senhor que sara todas as suas enfermidades. E os livrou da destruição. Que coisa, hein? Então a palavra cura e livra da destruição, que é o mais importante. A cura nós somos agradecidos, queremos ser curados, mas a cura nós podemos ser curados hoje e amanhã adoecer de outra coisa. Ô Júlia, Deus abençoe. E o rapazão, tá bem? Amém. Família bonita. Mas a cura da alma, essa correção, esse ensinamento e a salvação, essa nunca termina. Então o que vale mais, né? É a nossa alma. E a palavra Deus enviou e nos curou e livrou da destruição. Está na palavra, está livre da destruição que vai estar chegando cada vez mais perto. Cada vez mais perto. Então o diabo não fez nada, só soltou o burro. Só soltou o burro. Eu não fiz nada, só soltei o burro. É bem dessa maneira. Só solta o burro e o resto é com as pessoas que não vigiam. Que coisa, né? Que coisa. Eu não sei por onde começar, mas está gostoso demais essa atmosfera. Eu posso ver Deus trabalhando, operando já. Porque a atmosfera, ela cura, ela liberta, ela transforma. Eu quero agradecer a Deus pela vida de cada irmão, cada família. Chegar a encontrar essa igreja limpinha, cheirosa, organizadinha. Isso não tem preço. Que Deus recompense cada um de vocês. Todo sábado tem alguém aqui limpando essa igreja, cuidando. Só pode ser Deus na vida de vocês. Vocês não estão fazendo isso para o pastor, estão fazendo isso para Deus. É o maior investimento que vocês estão fazendo, é isso, cuidar. Não olha se um não faz, se o outro não faz. É igual o Ginho e o João, né? Acho que é o Ginho e o João, né? Lembrando que tinha 2 irmãos, que o serviço de um era cortar lenha, Milton,
Um cortava a lenha e o outro levava. Um cortava e o outro levava. Mas chegou uma hora que o que era para cortar não quis cortar. Aí o que era para levar, cortou e levou. Ele disse assim: o que importa é a família estar aquecida no inverno. Se o que é para cortar não corta, eu corto e levo. O que importa é a família estar bem. É assim que nós devemos de pensar. Cada um faz sua parte, sem pensar em ser maior que o outro, fazendo essa harmonia que vocês estão fazendo. E tudo correrá bem, vocês serão muito abençoados. Amém? Eu agradeço pela vida de cada um. Que Deus possa recompensar a cada um de vocês. Irmãos, nós tivemos uma semana de, não sei se é porque é a semana de Santa Ceia, né, de ceia, mas sempre uma semana assim mais cheia. O telefone não para, tivemos visitas, atendimentos variáveis, né? Eu estava meditando sobre o que é a igreja, né? O que é a igreja? O Adriano está aqui, né? Igreja, levante a mão, em nome do Senhor Jesus Cristo, diga comigo, em nome do Senhor Jesus Cristo, o Senhor repreenda essa atmosfera do diabo que os vizinhos do irmão Adriano têm feito. Eles são pessoas boas, mas o espírito que está neles é perturbador. E nós repreendemos o espírito, e que nosso irmão possa ter descanso para dormir. A partir de hoje, está nas mãos de Deus. Eu quero ver o diabo resistir. Então, e todos os irmãos que têm problemas com o vizinho, sejam abençoados, tenham autoridade, vigie, mas repreenda. Você tem autoridade de repreender. Vizinho que incomoda, perturba, é o mal da era. O diabo quer nos pegar em pressão, quer causar estrago, só largar o burro, ele quer. E nós temos que ser inteligentes. Tivemos uma semana então de atendimento e eu comecei a pensar, o que é a igreja? Eu fui para a Bíblia, olhando, acho que é 1 Coríntios, acho que é 1 Coríntios, sim. Porque uma igreja, irmão, ela é formada, é uma família formada por famílias, por indivíduos. Esses indivíduos chegam, esses irmãos, formam e entram na família. Somos conhecidos como parte do corpo do Senhor. E como um corpo tem muitos membros, diz a Bíblia, assim é o corpo espiritual. Tem o dedinho mingo, tem o olho, tem a mão direita, a mão esquerda, mas são todas parte do corpo. Ninguém é o corpo sozinho, é parte do corpo. Mas uma família, existem problemas, não existe? Uma família existem alegrias, existem socorro um para com o outro, quando um tem dificuldade. Uma família normal. E a família de Deus? Também não tem esse tipo de coisa, não era para ter, mas tem. Porque é uma família. Então, na igreja tem assim, como que eu estava pensando, não é tipos de crente, mas vamos supor assim, tem, como na arca, tinha três repartições, cada repartição e um tipo, né, de animal ali, quando Deus falou para Noé fazer a arca. Então na parte de baixo ficava um tipo, na outra e na outra. Então, na igreja tem o menino ainda, a criança na fé, que está recém dando os primeiros passos. E isso não quer dizer, irmã Noemi, que é questão de tempo de fé. Tem gente que tem 10 anos e é criança na fé ainda. A Bíblia diz assim, Deus não leva em conta o tempo da ignorância.
Agora, que tempo da ignorância? Tem gente que está dentro da igreja ignorante sobre certa coisa. O QI dele espiritual não foi lá ainda. A revelação dele não chegou lá ainda. Então, existe um menininho, que esse é um neném na fé, tem que ter paciência com ele. Não vê como o outro vê, está toda hora nas coisinhas baixas, achando qualquer coisinha. Não estou falando que ele não é um filho de Deus, não estou falando das 3 classes de crente que o profeta pregou. Lá ele te fala do manufaturado, o incrédulo e o genuíno, né? Mas estou falando de cristãos, tipos de cristãos, não incrédulo, não manufaturado. Se dá para entender? Então, aquele meninão, parece que nunca fica maduro. Volta e meia tem alguma coisinha para ele. Coisinha que tu olha e tu ri, tu pensa, meu Deus, como o profeta diz, tenho pregado tanto tempo, e parece que a coisa não anda. Tem aquele que já está um pouquinho na adolescência, né? Na adolescência, ele ainda está felizão, ele ainda não viu a experiência da vida, não enfrentou tantas lutas, não tem calos, né, irmão Sabino? Ele ainda está ali, feliz da vida, né, irmã Luísa, Manoel, adolescente. Não teve aquela experiência, tudo é festa para ele. Está numa situação boa. Não ignore com o irmão, está bem e tal. Que Deus abençoe e continue. E tem o adulto, aquele que Paulo disse, para nós sermos adultos, não ser mais tratado com leite, mas com comida forte, sóbria. Esse a palavra vem, a correção vem, ele aceita, ele está na igreja para servir a Deus, não olha para defeito de ninguém. Ele está ali, eu estou aqui para servir a Deus. Ei, irmão, tu viu qualquer coisa? Não vi nada. Tu viu isso? Eu não vi, não. Eu estou vendo é Cristo na minha frente. Você viu o pastor? Não vi. Eu vejo a palavra, a pregação. Comparação, maduro. Ele entende a coisa. Essa é uma igreja normal, formada desses 3 tipos. Agora, que tipo de vida nós queremos ter? Aí eu olhei para a igreja de Paulo, irmão, sabendo, essa igreja de Corintos, que igrejinha que deu trabalho para Paulo. Irmão Luiz, Paulo chegou e começou a botar em ordem. Era a igreja, mas eles tinham os dons fora de ordem. Eles tinham, era uma confusão. Paulo chegou e começou a arrumar. Não, vocês estão errados disso, errado daquilo. Mas daí Paulo chega num lugar aqui, irmão, falando da impureza da igreja de Corinto, repreensões e exortações. Primeira carta a Coríntios 5. Quando eu comecei a ler isso, eu digo, meu Deus do céu, a igreja de Paulo tem isso, tinha isso. Claro que depois disso eles corrigiram, depois disso eles acertaram. Mas Paulo chega e diz assim: geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação da qual nem ainda entre os gentios, como é haver quem abuse da mulher de seu pai. Já pensou? A igreja de Corinto. Tinha alguém ali abusando da madrasta. Né? Dá para ver, da mulher de seu pai. Não fala da mãe, da mulher de seu pai. Estais inchados e nem ao menos vos entristeceis com isso? Por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação? Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei. O que é a posição de um homem de Deus? Eu não estou nessa reunião aí. Está vendo, irmãos de Coríntios? Eu não estou nessa reunião. Ainda que eu ausente no corpo, mas presente no espírito. O pastor não está na sua casa, não está aí, mas o Espírito Santo que está nele mostra o que está acontecendo muitas vezes. Me lembrei do profeta. Passou por um rapaz, irmão Brana, que pregação! E o administrador do irmão Brana, hipócrita, bem baixinho. O irmão Brana disse assim: o que você disse? Ele falou: esse hipócrita, irmão Brana, fica te elogiando aqui, estava falando tal coisa do senhor. O irmão Brana disse: é?
E se eu te falar que ontem ele estava sentado numa mesa, assim, com a roupa tal, com pessoas tal, estava falando sobre mim, tal assunto, se eu te falar isso, eu disse, irmão, o senhor viu isso e o senhor não fala? Ele disse, não. Por que o senhor não fala? Deus não mandou falar. E Paulo tinha isso aí com ele. E Paulo falou assim, olha, ainda que eu ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse presente, que o que tal ato praticou, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, juntos vós e o meu espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Ei, Deus amado, essa é a igreja de Deus. Que autoridade que tem a igreja, irmãos, fazer esse tipo de coisa. Assim como nós fizemos agora, unidos em espírito, repreender esse espírito lá de perturbar o irmão, você deve de crer nisso. A igreja tem poder de Deus, autoridade, melhor dizendo, para fazer isso unidas, unido um para com o outro. Então Paulo nem estava lá, irmã Esther, mas ele disse assim, vocês podem fazer aí, meu espírito está aí com vocês. Ai, Deus amado. Então Paulo chegou e encontrou isso. Aí aqui na frente, sobre o litígio entre irmãos, ele diz, ousa alguém, isso aqui que eu achei tremendo, um dia eu falei sobre isso no encontro com os ministros. Estavam tocando um assunto, nós não podemos tocar, eu disse, alto lá, dá um espaço, porque eu não entendi direito essa colocação. Nós não somos um tribunal, nós não somos um tribunal de condenação, mas nós somos um tribunal de misericórdia, mas nós podemos julgar as coisas, porque Paulo, já abri isso aqui, eu li Paulo, ele chegou e disse assim, ousa algum de vós, tendo algum negócio contra outro, ir a juízo perante os injustos e não perante os santos? Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ou se o mundo, ora, se o mundo deve ser julgado por vós sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos, quanto mais as coisas pertencentes a esta vida? Então, se tiverdes negócio em juízo, pertencentes a essa vida, pondes na cadeira os que são de menos estima na igreja? Para vos envergonhar, o digo. Paulo diz, para vos envergonhar, o digo. Não há, pois, entre vós sábios, nem mesmo um que possa julgar entre seus irmãos. Mas o irmão vai a juízo com o irmão, e isso perante os infiéis. Na verdade, é já realmente uma falta entre vós terdes demandas um para com os outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isso aos irmãos. Quando eu vi isso aqui, eu digo, meu Deus, aqui está falando em levar irmãos na justiça perante os infiéis. Mas aí eu comecei a pensar que a igreja é formada por famílias, e essa igreja se torna uma comunidade. E aí, às vezes um irmão faz negócio com o outro. Então eu quero dizer assim, irmãos, não que está acontecendo, mas que você não é obrigado a fazer negócios com irmãos. Irmãos, outra coisa que nós corremos o risco, quando chega alguém, chegou, nós já com esse amor que temos, abrimos coração para tudo. Tem diferença entre você amar, tratar bem e não vigiar.
Que a pessoa que chega, você não sabe de onde ela vem. Você não sabe quem é ela. Eu tenho falado, irmão Adriano, até diácono ficar na porta quando recebe alguém visitante, abrindo, contando a história da sua vida, como é que começou a obra, tudo tem que ter cuidado. Tu não sabe o espírito que a pessoa está. Tu não sabe o porquê. Por exemplo, o irmão sai onde é que tu mora? Mora em tal lugar, tem uma igreja do lado lá. Ele vem aqui. Não, mas eu conheço tudo lá. Então, alguma coisa está acontecendo. Espera, deixa, recebe bem. Se tiver um lugar, pendura o chapéu, pendura o paletó, recebe como o profeta ensina, mostra um banco, tudo. Coloca no melhor lugar da igreja. Mas não abra nada, deixa a coisa andar. Nós tivemos alguns dias atrás, umas famílias que chegaram, novos. Teve irmãos aí que a gente confiou, ficou alegre e tal. Coisa simples. Mas tomou um pequeno prejuízo. Pega uma ferramenta, não entrega mais, pega uma boa, entrega uma ruim. Pequeno prejuízo. Talvez para nos ensinar isso aqui. Que devemos ser mais vigilantes. Nem todos. O irmão Sabino deve saber como que funciona a criação de ovelha. Eu fiquei sabendo, meio por cima, meio assim, superficial, que uma ovelha, quando ela chega de um outro dono, de um outro lugar, o homem lá que cria, o entendido, ele pega aquela ovelhinha e deixa separada das outras. É assim, irmão Sabino? Deixa separada. Porque ela tem carrapicho, ela tem alguma doença, algum carrapato, ela pode ter algo, então ela tem que ficar um tempo, de limpeza ali, cortando ela, limpando, aplicando, o homem cuidando, para quando ela tiver já, digamos assim, despertando confiança, larga para dentro das outras, junto com as outras. E assim deve ser nós. Assim deve ser nós. O irmão, por exemplo, esse novinho na fé, essa criança, esse adolescente, tem ciúme às vezes um do outro, tem ciúme do pastor. E se andasse com Jesus? Jesus tinha 3 que saíram com ele. Jesus não amava todos eles? Todos os discípulos Jesus amava igual. Mas quem é que saía com ele? Pedro, Tiago e João. Eram os 3. E João chegava a deitar no peito de Jesus. E um não tinha ciúme do outro. Então é só, mas só vai entender isso aquele que está na frente. Não, né? Então, irmão, só para ver como que é a coisa. Então, a pessoa faz negócio com alguém, você não é obrigado a fazer negócio com ninguém. Mas se fizer negócio com o irmão, deixa um pouquinho de graça no teu coração para perdoar se houver algum problema. Deixa um pouco aqui, como Paulo diz assim, ele diz assim, na verdade, ele diz assim, onde é que eu li aqui? Sobre o dano. Na verdade, é já realmente uma falta entre vós, terdes demandas uns com os outros, porque não sofreis antes a injustiça? Eu tenho que contar, eu tenho que falar, não, fique descansado. Por que não sofreis antes o dano? Assunto, às vezes, que o pastor está atendendo uma família em desespero. Família dizendo, pastor, se o senhor não nos ajudar, vai acontecer a tragédia. O pastor está lá sofrendo, como aconteceu essa semana. De repente, uma outra coisinha que não tem nada a ver. Eu penso, por que esses irmãos não resolvem entre eles? Por que não tomam, estende graça, tira qualquer coisa, perdoa, ama, abraça? Se não puder, pelo menos ore, seja agradecido, feliz, não deixe nada entrar aqui, e muito menos descer para aqui. Deu sentido de falar isso aí antes de nós pregarmos? Né, irmão Rodrigo? É bom esse tipo de coisa. É muito bom, porque nós somos uma família e ela cresce. Daqui a pouco, falando um dia com o irmão Sabino, eu gosto de conversar com o irmão Sabino, um homem experiente. O certo era nós fazermos negócio com sinceridade um com o outro,
sem sombra de dúvida, sem desconfiança. Mas parece que não é assim. Parece que justamente contra os irmãos é que dá o problema. Com os irmãos é que dá o problema. Outra coisa, o chefe pisa em cima, né, irmão Wagner? Xinga, repreende, te exorta na frente das pessoas, está tudo bem. Se o irmão der uma palavrinha errada, não compactua mais com o irmão. Pensando, meu Deus do céu, se Jesus fizesse isso com todos que agravam ele, nós não estaríamos aqui, porque nós somos os mais devedores. Então nós devemos de ter paciência um para com o outro, amor um para com o outro. Tá bom? Deus nos ajudará. Deus sabe o porquê. Eu disse para o Adriano, não sei nem como eu entro. Não sei, começa a vir coisa e a gente começa a falar. Manayara, cante um hino após a leitura. Vamos ler. Qual foi anunciado ali? 2 Pedro, capítulo 1, 19 ao 21, e depois Hebreus 13, 8. Amém? E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça, e a estrela da alva apareça em vosso coração. Sabendo primeiro isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Guarde isso. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum. Mas homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Hebreus 13, 8 diz assim: Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Assentai-vos. Cante, Manayara. Eu não vou me apegar com as coisas daqui, pois eu sei há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus, vem buscar a sua noiva. Ele virá num piscar de olhar. Quem estiver pronto com ele irá, na sua glória com ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou, diga é o cordeiro que se entregou. Ele vem, eu não vou me apegar com as Ajuda nós. pois eu sei há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus, vem buscar a sua noiva. Ele virá num piscar de olhar. Quem estiver
Amém. Não é fácil estar na frente do povo fazendo qualquer coisa para Deus. Tudo tem um preço. Eu estava pensando, até os hinos têm que ser filtrados. Até os hinos. Hinos que a gente já detectou letras que não batem com a mensagem, com a Bíblia. E é bonito, alegre. Ai, pastor, mas o senhor está muito exigente. Não, mas é a realidade. Você tem que cantar aquilo que é real. Não é verdade? Nós tivemos um hino que estava fora tem um hino que diz assim: disse Jesus, na verdade eu sou. Você procura na Bíblia, você não encontra Jesus dizendo para Pilatos, na verdade eu sou. Ele diz, tu dizes. Então está fora. Por exemplo, tem um hino que os irmãos cantam, diz assim: Deus não rejeita a oração. Não é verdade? Como assim? Deus rejeita. Deus rejeita. Se eu puder, posso outra hora, o tempo vai ser curto, nós temos muita coisa boa, mas Deus rejeita. A Bíblia chega a dizer que até o marido tem que tratar bem a esposa para que não sejam impedidas as vossas orações. A Bíblia diz assim: os meus ouvidos não estão agravados, nem meu braço encolhido, mas vossos pecados fazem separação. E outras coisas que por dentro da revelação da palavra é impedido essa oração. Então tem certas coisas que tem que ter um cuidado, né, irmão Luiz? Aí esse é exigente, né, irmão Sabino? Oração que não é respondida, tem. Oração de um coração sem perdoar. Você pode orar. Por que a Bíblia diz assim? Quando orardes, o que diz na oração do Pai Nosso? Perdoai as nossas ofensas, assim como uns aos outros. Aí eu não perdoo, eu tenho algo no meu coração que eu não perdoo, vou orar, Deus vai... Não sobe. Então, é uma escola que a gente vai aprendendo. Né? Que Deus possa abençoar. Estou muito feliz com a família do Hamilton, dando os passos. Eles estavam indo numa igreja e falaram que a coisa lá não estava fácil. Aqui totalmente diferente. Aqui, se não for essa Bíblia aqui, essas mensagens aqui, nós não pregamos nada. Nós não vamos inventar coisa para alegrar, para ajudar, para deixar o povo feliz. Não, nós temos que pregar a palavra. A tempo, a fora de tempo, exortar, ensinar o povo, porque o rápido está vindo. E nós temos que estar preparados. Esse mundo está terminando. Esse mundo está a um ponto, uns pontinhos para fechar a hora de Deus. Eu creio que é só o último eleito mesmo entrando para nós irmos embora. Não tem mais nada. Quem sabe vocês são os últimos. Quem sabe o batismo chega, eles crê no Senhor, crê na mensagem, e eles entram e nós vamos subir. Ontem estivemos no hospital orando, cremos na grande obra que Deus vai fazer ali. Mas foi tremendo, irmão, foi tremendo. Orando nos quartos ali pelas pessoas, eu e o irmão Alcemir, entregando folheto em Porto Alegre, pessoas desesperadas, pedindo, né, irmão Alcemir, para nós orarmos. E aconteceu algo, irmão, sobrenatural. Quando nós chegamos, eu cheguei e estava conversando com o rapaz para perguntar onde é que era o quarto. E na hora que nós estávamos conversando, o rapaz estava explicando, passou um outro por nós e falou: vocês vão no elevador e vem comigo. Eu pensei que era o homem do elevador ali, que fica ali, que trabalhava. Quando nós seguimos ele, deixamos o outro, seguimos ele falando: vocês vão no quarto andar? Eu falei: no quarto andar. Então vocês vão orar pela minha esposa. Vocês são presbítero e tal? Eu falei: presbítero. Fomos lá no quarto andar, nós com o endereço, onde estava a pessoa que nós íamos orar. Chegamos lá, não tinha ninguém ainda com aquele nome, naquela ala. E eu entendi que era para orar pelas pessoas dali mesmo. Aí quando oramos, fomos procurar o nome, a nossa tia que fomos orar estava no terceiro andar, não era no quarto. E nós fomos no quarto andar e a esposa do homem estava lá. Então eu creio que Deus vai fazer grandes coisas por eles. Muito bem, irmão, nós temos pouco tempo, mas vocês vão ser ricamente abençoados. Nós lemos na palavra: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E nós lemos também em segunda carta a Pedro, segundo Pedro, falando, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Jesus Cristo é o mesmo ontem,
e a palavra não deve ser interpretada. Porque o que está falado nessa Bíblia é profecia. Não pelo homem, mas pelo próprio Deus. Homens inspirados pelo quê? Pelo Espírito Santo escreveram essas palavras. Esta mensagem, o Cristo identificado de todas as eras, o profeta diz aqui, como descobrir, como conhecer Cristo. Porque muitas pessoas dizem que Cristo foi apenas um homem, um filósofo, um profeta. Ele foi homem, ele foi filósofo, ele foi profeta, mas foi mais que isso. Ele era um Deus profeta. E o profeta diz que o povo sempre quis descobrir. E no parágrafo 37 ele diz: nós temos hoje neste dia, neste tempo, exatamente como eles o tinham em seus dias, em todos os outros dias. Temos nosso próprio pensamento acerca dele. Porém, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então teremos que descobrir o que ele é, primeiro, de outras eras. Saber o que ele era no tempo quando ele andou na terra. E o que ele é hoje. Sempre, porque ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Agora encontramos em São João capítulo 1, começando com o versículo 1, que diz: no princípio era o verbo. Vamos descobrir o que ele era? No princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus. Agora, esses são os seus atributos. No princípio era o verbo. E o verbo era Deus. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Quem que se fez carne? Deus. O que Deus era? O verbo. E o verbo se fez o que? Carne. O que é o verbo? A palavra. A palavra se fez carne e habitou entre nós. Oh, Deus amado. Veja, o profeta diz: bem, ele era a palavra no princípio e ele é a palavra hoje, porque ele sempre é a palavra. Assim Deus tem que julgar o mundo através da palavra. Alguém diz: o mundo vai ser julgado através da Igreja Católica. O outro diz que o mundo será julgado através de certa igreja, certa denominação. O mundo será julgado pela palavra. Porque qual denominação que tem a palavra? Qual igreja católica? Oh, meu Deus. Veja. Agora, ele é a palavra, guarde isso. E ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, seus atos têm que ser os mesmos. Sua maneira de tratar com o povo tem que ser o mesmo. Ele estava no princípio. E ele designou sua palavra um tanto para cada geração. Cada vez que ele tinha esta era vindo, ele é onipresente, onisciente, onipotente e infinito. Se não é, ele não é Deus. Sendo infinito, ele é eterno. E então nisso, sendo onipresente, sendo onisciente, conhecendo todas as coisas, o torna onipresente. E ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Assim, pois, ele pôde falar do fim desde o princípio. E cada era, ele designou um tanto de sua palavra para cada era. Lembra que eu falei, guarde a palavra que não é de particular interpretação. Cada era, ele tem um tanto de sua palavra. Agora eu pergunto, quantas eras nós temos aprendido que é? 7 eras. Então são 7 manifestações de Deus. Nós vamos caminhar aqui para você ver. Não preocupa com o tempo. Veja, o profeta diz: em cada era é um tanto de sua palavra. Então, geralmente, o homem perverte. Eu estava vendo aqui, Deus sempre precisa do homem. Deus não faz nada sem o homem. Mas esse mesmo homem, colocado no seu livre-arbítrio, ele não deixa que Deus o use, ele quer usar Deus.
E ele começa a interpretar a palavra. Ele começa a criar coisas, tentando ajudar a Deus. Deus não precisa de ajuda. Deus, ele diz que a sua palavra não é de particular interpretação. A interpretação da palavra é o cumprimento, porque cada palavra aqui é uma profecia. Oh, Deus, ajuda nós. Nós estamos num nível muito alto, irmãos. O Vicente falou na quarta-feira, o nível que nós estamos. O profeta mostrando os ungidos dos últimos dias. Que ele comparou com aquele pássaro, que é um pássaro. Mas ele não consegue subir a quantidade de altura que uma águia. Ele se desintegra no ar, mas é um pássaro. Mas não foi formado para voar tão alto. O cristão é comparado como águia. E nós estamos na era da águia, na era da palavra. Por isso estamos voando alto. Por isso um culto desse aqui, muitas vezes, as pessoas não vão entender, mas o eleito entende, porque ele é revelado. Veja, então geralmente o homem perverte tanto isso, e o mundo chega a tal condição, que ele tem que enviar algum homem ungido. Todas as eras foram do mesmo jeito. Ele se identifica na terra, no homem. Deus não faz nada sem o homem. Amém? Certa vez, de pé olhando para a seara, Jesus olhando para a seara, ele disse: a seara é grande, mas há poucos ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. E ele mesmo era o Senhor da seara. Ele estava ali. E ele dizendo: rogue ao Pai pedir mais gente para trabalhar, em outras palavras, para pregar a palavra. Mas ele mesmo estava ali. Veja, e o profeta diz assim: no princípio encontramos que ele proveu sua palavra. Constatamos que nos dias de Moisés, em todos os tempos, ele se identifica cada vez por seus profetas. Amém? Você está entendendo o culto? Em cada era, Deus se manifesta do mesmo jeito. Em cada era, ele se revela. E no princípio encontramos que ele proveu através de Moisés. E em todos os tempos, ele se identifica cada vez como seus profetas. E a Bíblia diz: ele não fará coisa alguma sem que primeiro revele aos seus profetas. E lembre-se, Deus é imutável, ele não muda, ele permanece o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Oh Deus! Assim encontramos que em cada era o homem entra no programa de Deus. Cada era. E eles elaboram suas próprias ideias. E parece bom. Parece maravilhoso. Começam a contar certas coisas, encaixar parágrafos. E parágrafo daqui, pegam uma mensagem lá, outra aqui, e encaixam um parágrafo. E diz: é isso aqui. E o povo vai de atrás. E eu fico olhando e observando, pela graça de Deus, quanta coisa eu tenho que deixar de acreditar para acreditar nisso aqui, se for dessa maneira que estão falando. Quanta coisa. Mas a Bíblia é um livro profético. Veja, aqui nesta mensagem, Eventos Esclarecidos, o profeta diz, irmão Rodrigo, que o livro de Apocalipse diz que é a revelação de Jesus Cristo. João de Apocalipse, ali no primeiro livro, diz assim: é a revelação de Jesus Cristo. Agora, todos os outros livros sagrados, são simplesmente um código de ética, um código de morais ou código de teologias. Ele pergunta: quantos já leram o Ancorão, a Bíblia maometana, e o livro de budistas e outros? É simplesmente um código de éticas, como as pessoas devem viver e em que devem viver, mas isto não profetiza. Isto não profetiza. Isso não diz nada a respeito dessas coisas, ou sobre nenhum dom especial, nada a alguma pessoa, nada que acontecerá. É como se juntar a uma loja maçônica ou algo. Portanto,
quando as igrejas chegam ao ponto de fazerem de suas igrejas simplesmente uma loja para se reunir, então eles estão fora da palavra de Deus. E bonito. A Bíblia, pois, é uma viva pronunciadora, testemunha de Jesus Cristo. E como na terra tem crescido em sua plenitude, também as vinhas crescem em sua plenitude. O dia cresce em sua plenitude, e a Bíblia foi manifestada em sua plenitude na Páscoa de Jesus, e ele era a palavra revelada de Deus, e todo o livro completo da redenção. A Bíblia é a palavra de Deus pronunciando os eventos futuros. Nós devemos de amar essa Bíblia, pronunciando os eventos futuros. Agora, se nós olharmos aqui, irmão, se nós olharmos aqui, por exemplo, o livro de Malaquias, olha que encaixa aqui, o último profeta do Velho Testamento ali, Malaquias. Depois teve um tempo, 400 anos, se eu não me engano, sem profetas. É isso? Mas o Malaquias disse, porque eis que aquele dia vem ardendo como fornalha. Todos os soberbos, todos os que cometem impiedade serão como a palha, e o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e cura trará nas suas asas, e saireis e saltareis como o bezerro da estrebaria. Que linguagem! E pisareis os ímpios, porque se farão cinzas debaixo das plantas dos vossos pés, naquele dia que estou preparando, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrai-vos, pois, da lei de Moisés, meu servo, profecia. Lembrai-vos da lei, o que Moisés disse? Lhe mandei em Horebe para que todo Israel, a saber os estatutos e os juízos. E eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Quem está pregando isso aqui? E ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Mas aqui foi Malaquias. Agora no livro de Mateus capítulo 17, Jesus ali foi, onde ele subiu, foi transfigurado ali, aquele ato maravilhoso que temos encontrado em Mateus 17, você pode ler. Ele foi envolto por uma nuvem e a voz falou, esse é meu filho amado. Mas daí diz a Bíblia, descendo eles do monte, Jesus lhe ordenou, dizendo, a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dentre os mortos. E os seus discípulos o interrogaram dizendo, por que então dizem os escribas que é mister que Elias venha primeiro? Por que Malaquias falou? Por que as profecias falaram que Elias tinha que vir primeiro? Que eles pensaram que ali já seria a vinda. E olha o que Jesus falou para eles. Jesus respondendo disse-lhes, em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Aleluia! Não é mentira, a Bíblia é profecia. Jesus está dizendo assim, aquilo foi inspirado por homens cheios do Espírito Santo. Era eu naqueles homens falando essas profecias, tem que se cumprir. Na verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. O nosso Elias tem restaurado todas as coisas perdidas no tempo das interpretações. Tempo de interpretação, que o problema sempre foi a interpretação da palavra. Eu pego a Bíblia, eu acho que é desse jeito, eu vou abrir um trabalho, eu vou começar a pregar. Não, gente, não é assim. Ou a Bíblia é a boca de Deus ou não é. Quem tirar um pouquinho, o que acrescentar, está perdido. Nós temos que seguir isso aqui. Aí Jesus falou para eles, não,
Eu não posso, isso aqui que vocês viram não anulou nada lá. Aquilo é profecia. Elias virá e restaurará todas as coisas antes do grande e terrível dia. Mas daí Jesus fala para eles assim. Agora surpreendeu, por isso que eu digo, tem culto que tem que ter mente profética. Para entender isso. Quando Jesus falou, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio. Como? E não conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. E então entenderam os discípulos que lhes falara de João Batista. Porque João veio para converter o coração dos pais. Aleluia! E outra parte que cumpre no nosso mensageiro, converter o coração dos filhos aos pais. Cumprindo. Aí você vai para Apocalipse 10:7. A Bíblia é um livro profético. Você pode encontrar livro bonito, você pode encontrar doutrinas bonitas. Alguém que eu conheço colocou um dia: siga esse irmão fulano, um judeu que tem por aí. Siga esse irmão que ele está cheio do Espírito Santo. Siga. Um cego guiando o outro, cairão ambos no buraco. Nós temos que entender que Deus cegou Israel, os judeus, para tratar com os gentios. Nós queremos seguir aonde está a luz, aonde não há cegueira. E a luz está na mensagem de Malaquias. Aí você vai para Apocalipse 10:7. Saiu de Malaquias, veio para São Mateus. Agora Apocalipse 10:7, o último livro da Bíblia. E a voz do céu que tinha ouvido tornou a falar comigo. Eu vou ler desde o começo. E vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem. E por cima de sua cabeça estava o arco celeste. E o seu rosto era como o sol, e os seus pés como colunas de fogo. E tinha na sua mão um livrinho aberto. E pôs o seu pé direito sobre o mar, e o esquerdo sobre a terra. E clamou com grande voz, como que quando ruge o leão. E havendo clamado, 7 trovões emitiram as suas vozes. E quando os 7 trovões acabaram de emitir suas vozes, eu ia escrever. Mas ouvi uma voz do céu que dizia: sela o que os 7 trovões emitiram e não as escrevas. Outra coisa que Deus tem é ordem, é ética. Oh meu Deus, se eu pudesse, o tempo desse para nós falarmos mais sobre isso. João disse: eu ia escrever. E alguém disse: sela. E o anjo que via estar sobre o mar, sobre a terra, levantou a sua mão ao céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e a terra e o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nela há, que não haveria mais demora. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, sua mensagem, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. E a voz que eu do céu tinha ouvido, tornou a falar comigo e disse: vai, toma o livrinho aberto da mão do anjo que está de pé sobre o mar e sobre a terra. Lembrando que João representa o quê? A igreja. João representa a igreja. Aqui não é um homem, aqui é a igreja. A igreja está comendo o livrinho aberto. Os selos, o profeta desta era estava ungido, Deus revelou os selos para nós. Nós estamos hoje comendo o livro aberto, não mais fechado. E não era para outro, era para esse anjo aqui, o 7º anjo da 7ª era. Alguém diz assim: eu sou o 8º, então fica para a 8ª era que não vai existir. É um, oh meu Deus, é um. Eu tomei o livrinho da mão do anjo, comi, e na minha boca era doce como mel, não é verdade? Essa palavra é doce, mas no ventre se tornou amarga, ficou amargo. Viver essa palavra, essa mensagem não é fácil não, gente. É andar na contramão do mundo, é andar na contramão do sistema, da denominação, mas na sua boca é doce, a palavra é doce. E ele disse-me: importa que profetize outra vez,
a muitos povos, nações e línguas e reis. Aleluia, igreja. Aleluia. O tempo é curto, mas eu vou lá, segura um pouquinho. Você está com fome? Pois sai almoço. Veja, o profeta segue dizendo assim: em todas as eras o homem entra no programa de Deus. E eles elaboram suas próprias ideias e parece bom, parece muito belo. E às vezes fica tão próximo, irmão Adriano, que pode haver apenas uma palavra diferente. Mas esta palavra significa a diferença entre a vida e a morte. Aleluia. Diferença. Foi uma palavra que deu início a tudo isso. Quando Eva descreu de uma parte da palavra de Deus, lembre-se, Satanás não tirou tudo fora. Ele disse: certamente isso não será assim, dessa maneira. E Deus disse assim e assim. Mas ele disse o que faria. E o que faria e já está confirmado. Nós temos 7 eras, 7 mensageiros. E nos dias da voz do 7º anjo, cumpriu-se os segredos. O livro foi aberto. E nós temos que agora comer. Comer sem interpretar. Porque a palavra não é para estar sendo interpretada. A interpretação da palavra é o cumprimento dela. E Deus cumpriu, enviando-nos o profeta, ou não cumpriu? Então para que devemos querer pensar que existe outro? Aleluia. Quando João estava preso, ele mandou seus discípulos irem até Jesus. Perguntar para Jesus se era ele ou devia esperar outro. Jesus mandou de volta, vai lá e fala para ele que os coxos andam, o cego vê, e aos pobres é anunciado o reino dos céus, e manda ele se virar, porque tem profecia para isso, tem Bíblia para isso, e tem Espírito Santo para revelar isso, no coração do eleito. A Bíblia diz: examinar o que é as Escrituras, dizer ter nelas a vida eterna. Deixa eu adiantar aqui um pouquinho para nós encerrarmos. Veja, Mobrana falando aqui: eu não posso te dizer como ele faz isso. Ou melhor, vamos pegar aqui mais em cima aqui 44 para você entender. Ouçam, hoje o homem sempre está louvando a Deus pelo que ele fez, sempre esperando pelo que ele fará, e ignorando o que ele está fazendo. Sempre foi a mesma coisa. Todos têm a sua própria interpretação particular. Deus é o seu próprio intérprete. Deus não precisa de ninguém para interpretar. A Bíblia diz que é sem interpretação. Não precisa de homem. Deus interpreta a Bíblia. Ele mesmo, Deus disse: haja luz e houve luz. Foi questão de tempo. Deus disse: uma virgem conceberá, e ela concebeu. E isso ficou resolvido. Isaías falou: a virgem conceberá. Que tal se alguém aparecesse ali, dissesse: é eu. Nunca ia colar naquilo. Nunca eles iam acreditar. É como esses mensageiros aí, se intitulando João de Apocalipse. O João de Apocalipse é a noiva, gente. Eu sou o João de Apocalipse. Onde é que está? Irmão, se eu tiver como mostrar para vocês agora, nisso aqui, esses homens de Deus para 7 eras, há um homem para cada era. E eles têm que ter vindicação. E vindicação do sobrenatural. Moisés, quando foi chamado por Deus, porque Deus, falou que ia tirar aquele povo do Egito por uma mão poderosa. E de repente Moisés nasceu. Não precisou ninguém interpretar. Não precisou aparecer outro Moisés, ele nasceu. De repente Moisés estava lá tirando o povo. De repente ele estava chamando pragas. De repente ele chamou mosca e as moscas apareceram. Uma começou a voar. Se demora era quilos e quilos por metro quadrado. Era o homem de Deus vindicado. Elias foi vindicado. João Batista foi vindicado. Eliseu foi vindicado. Cada homem que Deus levantou para usar, Deus vindicou. E na 7ª era,
Houve vindicação do 7º mensageiro. Está ali fotografado aquela coluna de fogo, que ninguém prova ao contrário, que aquilo é sobrenatural. Mas só que não tem mais eras. E não tem mais outro para chegar. Ou nós devemos crer nisso aqui, ou nós vamos crer no quê? Tudo se encaixa. Cadê a vindicação desses homens? Aonde está? Ninguém conhece. Isso aqui começou numa garagem, fazendo culto até mesmo na igreja, na loja maçônica, emprestada. Nós não éramos nem nascidos. E no entanto nós estamos crendo nesta mensagem. Isso é Deus. Deus zela por sua palavra para cumprir. Veja, Ele é a palavra, e a palavra é identificada para aquela era, irmão Adriano, irmão Paulinho. E assim o problema com que as pessoas hoje, nós nos encontramos vivendo no clarão de uma outra era. Veja bem, do clarão de uma outra era, irmão Adriano. Quem achar que tem outra coisa mais que a mensagem para vir, ele está dizendo que isso aqui, onde o Mombrana pregou, é um clarão. O Mombrana disse assim, veja, eles estão vivendo no clarão de outra era. Como Jesus, quando veio, ele os encontrou vivendo sobre o clarão da lei, e ignorando o que iria acontecer em sua era. Sabe qual é o problema hoje? Qual é o problema? Qual foi o problema com os luteranos? Porque eles estavam vivendo no clarão da era luterana. Quando John Wesley encontrou o segredo da santificação, eles não puderam seguir, porque estavam vivendo no brilho da era de Lutero. O que aconteceu com os pentecostais? Wesley estava tão organizado que estava vivendo no clarão de outra era. Eles estavam na era de Wesley. E quando o batismo do Espírito Santo caiu sobre os pentecostais, eles estavam vivendo na era de Wesley, o que Wesley dizia. Era difícil para eles crer no batismo do Espírito Santo, na restauração dos dons. Eles estavam vivendo em um brilho de outra era. Lembre-se, não temos outra para frente. E isso é o que eles estavam fazendo. Quando Jesus veio e disseram, nós temos Moisés. E ele disse, se tivesse conhecido a Moisés, teria conhecido a mim. Porque Moisés falou de mim. A Bíblia é profética. Conhecendo a Moisés, Moisés falou de mim. Nós conhecemos o nosso Moisés desta era. Ele falou de algum outro? Não falou. Ele falou que no último leito entrar nós iremos embora. Oh, meu Deus. Meu Deus, o tempo é curto, irmão Adriano. Mas eu quero abreviar aqui. Eu estava vendo. Aqui diz aqui, irmão Adriano. Cada vez que ele apareceu na terra, no final de cada era, ele sempre enviou um homem. E ungiu com o Espírito Santo. Cristo. O Espírito Santo é Cristo ungido. E ele veio para identificar as palavras daquela era. A palavra do Senhor vem aos profetas. Aos profetas. Diz a Bíblia. E identifica aquela era. Veja. Ele não faz nada sem o homem. Agora, ele não pode fazê-lo em um grupo. Não pode fazê-lo. Nunca foi feito. Ele nunca usou um grupo. Nunca fez. É uma pessoa. Israel foi salvo como nação. Você será salvo como indivíduo. E ele trata como uma pessoa. Ele nem sequer tinha o Moisés e Elias ao mesmo tempo. Ele não podia ter Elias e Eliseu ao mesmo tempo. Ele não poderia ter João e Jesus ao mesmo tempo. Ele sempre teve um, porque ele coloca essa pessoa em sua vontade divina. Veja, a sua característica é identificada para aquela era. Agora não esqueçam disso. Sua característica é identificada para aquela era. Veja nos dias de José, profeta. Tudo que José falou aconteceu. Tudo que o profeta falou aconteceu. Tudo que Moisés falou aconteceu. Deus vindicando a palavra para aquela era. E quando a Maria foi gerada no seu ventre pelo Espírito Santo, o profeta dá uma repreendida até em José.
Porque Maria chegou e disse para José: José, eu estou grávida. Ele disse: como? Eles não eram marido e mulher ainda. Ela era virgem. José se perturbou um pouco. Como? Ela disse assim: o anjo apareceu, falou comigo e aconteceu. Aí diz que José perturbou-se. E eles não tinham naquela era, irmão Vicente, profeta. Que Malaquias havia sido o último. Mas Malaquias, ou melhor, Isaías havia profetizado que a virgem conceberia. Precisava de interpretação? A interpretação tinha que ser o cumprimento. Isaías falou: uma virgem conceberá e dará luz a um filho. Então ali José pensou: e agora? Como que eu vou fazer com isso? Mas diz a Bíblia que José era um homem justo, honesto. E ele foi dormir. E ele teve um sonho. Uma maneira secundária de Deus falar. Primeiro Deus fala através da palavra, o profeta e o sonho. Então Deus usou uma maneira secundária porque o homem era sincero de coração. E Deus veio e falou para ele: não temas receber Maria como tua esposa, porque o que está gerado nela é por obra e graça do Espírito Santo. É o cumprimento que Isaías havia falado. Não foi Isaías, foi o Espírito Santo que estava em Isaías que falou isso. Então isso é o cumprimento daquilo. Agora, José, descansa. Aí o profeta diz assim: se José tivesse ido para as escrituras, para as profecias, ele não precisaria ficar preocupado, ele só ia crer. Você entendeu o que é essa Bíblia para nós? Se José tivesse ido para o livro de Isaías, lá nos pergaminhos, e olhado, Isaías 6, se não me engano, José ia dizer: mas gente, aqui Isaías falou que a virgem conceberia, a minha esposa é virgem, minha futura esposa, e o que está gerado nela é isso aqui, é a Bíblia. E o que é a coisa? Então, meus irmãos, eu falo como João falou. Deus nos deu entendimento para compreendermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos. Este é em Jesus Cristo, o único Deus e a vida eterna, o verdadeiro Deus e a vida eterna. Nós não precisamos de interpretação. Deus já interpretou sua palavra, cumprindo-as em nossa vida, cumprindo-as em nossa era. Amém? Seja agradecido por Deus ter te revelado isso. Deus possa te abençoar e te ajudar. À noite estaremos aqui pregando. O que é vencer na vida? Todo mundo já viu essa expressão? Esse venceu na vida, eu venci na vida. À noite nós vamos dar uma caminhada. E eu digo: traga teu lenço, porque nós vamos, não é coisa de mistério, é coisa simples, que nós devemos ser agradecidos. O que é vencer na vida? Quem realmente vence na vida? Irmão Miqueias, Deus abençoe, meu companheiro. Irmã Maria de Moura, Deus abençoe. Irmã Zilda Gomes, Deus abençoe. Irmão Enoir José Vaz, Jurema Pereira, Jairo dos Santos, Deus abençoe a todos que estão na conexão. Então que Deus te abençoe, te cure, e até a noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Continue no caminho, continue buscando a Deus. Aquele que